Hoje a gente vai mergulhar numa história real, a jornada de um investimento de apenas R$ 200 por mês durante 30 meses. É uma história sobre consistência, sobre estratégia e, como vamos ver, sobre resultados que, olha, podem surpreender bastante. Mas aí fica aquela dúvida, né? R$ 200 por mês. Será que isso faz alguma diferença de verdade? Dá para construir alguma coisa, algum patrimônio, começando com tão pouco? Bem, é isso que a gente vai descobrir. E a resposta, depois de 2 anos e meio, é essa aqui: R$ 7.410. Mas como? Como se chegou nesse número? O segredo, na verdade, não está no valor final, mas sim em todo o caminho percorrido. Então, vamos ver como foi esse percurso. Tudo começou com R$ 200. Aí, depois do primeiro ano, o aporte foi reajustado em 10% e no segundo ano, a mesma coisa. Foram esses passinhos, pequenos, mas sempre constantes, que foram construindo o resultado ao longo desses 30 meses. Logo de cara, em qualquer investimento, a gente se depara com uma escolha fundamental. O foco vai ser em fazer o património crescer lá na frente, no longo prazo, ou em gerar uma graninha todo mês, uma renda imediata. Essa decisão é crucial, ela define todo o caminho a seguir. Vamos colocar as duas opções lado a lado para entender melhor. De um lado, a estratégia de renda, focada em receber dividendos, que dariam uns R$ 74 por mês. Do outro, a estratégia de crescimento, que era basicamente reinvestir tudo e que mostrava um potencial de R$ 108 por mês. A diferença já começa a aparecer aqui. Olha que interessante, ao escolher o crescimento, a carteira conseguiu aumentar de valor 45% mais rápido, todo santo mês. No comecinho, pode até não parecer grande coisa, mas pensem nisso no longo prazo. Essa diferença vira uma bola de neve gigante. Ok, crescer é ótimo, mas não adianta só isso, né? Uma boa carteira de investimentos tem que se provar, tem que mostrar que vale a pena. E como se faz isso? Comparando com o mercado. Então a pergunta é: como esse investimento se saiu contra um dos principais referenciais financeiros aqui do Brasil? E o resultado está aí, bem claro. O CDI, que é a grande referência da renda fixa, rendeu 13%. Essa carteira, 19,08%. Ou seja, não foi só acompanhar o mercado, foi superar, e superar com folga. Mas tem sempre um vilão nessa história, né? Todo mundo que investe pro longo prazo enfrenta um adversário silencioso, que está ali, trabalhando o contratempo todo. A gente está falando da inflação, claro, aquela que vai comendo o poder de compra do nosso dinheiro. Para a gente entender bem esse inimigo, a inflação quer dizer que, com o tempo, aqueles R$ 100 na carteira compram cada vez menos coisas. O dinheiro vai perdendo valor. É por isso que não adianta nada investir se o rendimento não for maior que a inflação. Tem que ganhar dela. E qual foi a arma usada para vencer essa batalha? Foi exatamente esta, a disciplina de aumentar o valor do aporte em 10% todo ano. Isso garante que o poder de compra do investimento não só se mantenha, mas que continue crescendo de verdade, com ganho real. E é aqui que a história chega num ponto de virada, um momento chave. Depois de um tempo, uma coisa meio mágica começa a acontecer. É aquele efeito que todo investidor sonha em ver, os juros compostos entrando em cena com força total. E olha que beleza, depois de 30 meses, o próprio patrimônio já estava gerando sozinho R$ 108 de crescimento por mês. É o famoso dinheiro trabalhando para você. É o investimento começando a andar com as próprias pernas. O mecanismo é bem simples. Pensa assim: o esforço do investidor, colocando R$ 242 do bolso, ganha um empurrão dos R$ 108 que a própria carteira gera. O resultado? O crescimento de cada mês fica muito maior e a tal da bola de neve começa a girar cada vez mais rápido. Mas afinal, como foi que deu para superar o mercado? O segredo está aqui, na diversificação. Foi uma carteira bem espalhada, sabes? Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Tinha um pouco de tudo. Ações aqui no Brasil, ações nos Estados Unidos, fundos imobiliários, renda fixa, até um pouquinho de cripto. Foi isso que deu força e segurança para a carteira crescer. Sabe, no fim do dia, a gente fala de números, de gráficos, de estratégias, mas o que importa mesmo é o impacto disso na vida das pessoas. O verdadeiro poder de investir está na transformação que isso pode trazer. E essa citação aqui, de um espectador chamado Everton, resume tudo de uma forma perfeita. É muito mais do que dinheiro.
É sobre quebrar barreiras, sabe? Desafiar aquelas ideias de que isso não é para mim e provar que sim, com disciplina, é possível construir um futuro diferente, um futuro melhor. Então, o que a gente tira de lição dessa jornada toda? As ideias principais são bem claras. Primeiro, comece. Mesmo com pouco, a consistência é o que vale. Segundo, foque no crescimento para acelerar as coisas. Terceiro, sempre aumente os aportes para não deixar a inflação vencer. E por último, paciência. Os juros compostos são poderosos, mas eles precisam de tempo para fazer a mágica acontecer. A história que a gente acompanhou hoje começou com uma decisão e um aporte de R$ 200. O mais importante é sempre dar o primeiro passo. E agora, a pergunta que fica no ar é: onde é que a próxima jornada vai começar?